Vem aqui, meu povo, vamos lá, vamos aprender um pouco mais sobre o Evangelho segundo João. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Bíblia com Francisca. Eu sou Francisca Grença, teóloga por formação, e vocês ouviram aí, né? Forrozinho bom, então, mês de São João, mês de Sivan, calendário judaico. Logo, logo vocês entenderão sobre o calendário judaico, sobre as festas judaicas no Evangelho segundo João, que na verdade não são, a gente chama de festa judaica, mas são as festas do Eterno que João busca e traz para nós conhecermos em seu Evangelho, né? Então, hoje nós vamos trabalhar, continuar a explicação, eu vou continuar a explicação sobre a semana inaugural. Vocês perceberam que no vídeo anterior, no vídeo anterior eu li para vocês o Evangelho de João, o prólogo, que vai do capítulo 1, versículos 19 a 51. Se você não leu, não viu, não ouviu, então eu te convido a voltar ao vídeo e ouvir com o coração, ouvir com a mente de Cristo, tá bom? E já vou pedir também que você compartilhe esse áudio, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal. Duas coisas eu tô te pedindo, tá bom? Se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo que é maravilhoso. Você está aqui, você já deve ter percebido que tem bastante coisas aqui, tem bastante conteúdo maravilhoso. E vou aproveitar também que no vídeo, um dos vídeos aí, depois vocês vão perceber que eu estava falando sobre a palavra Cristo, né? E aí, numa dessas conversas que nós tivemos aqui sobre o Cristo, eu falei que Cristo era enviado. Não, Cristo não é enviado. É enviado de Deus, sim, mas a palavra Cristo significa ungido. Ungido. Vamos agora, se eu falar de novo aí errado, vocês vão entender que, bom, ela deve ter pensado numa coisa e falou outra. Mas a palavra Cristo significa ungido, tá? O Cristo, a palavra Cristo é a tradução da palavra Messias, Machia, do hebraico, que aí quando traduz para o grego é Christos, Christos. E quando a gente traduz para o português, significa ungido, ou seja, Jesus Cristo é ungido de Deus. Vocês sabem que Cristo é um título, assim como o Messias, Machia, é um título. Para quê? Para Salvador, né? Salvador, tá bom? Então, tem uma outra palavra também. Eu falei que Cristo lá era enviado, mas enviado não é Cristo. Enviado, a palavra enviado no grego é apóstolo. Apóstolo, tá bom? Então vamos lá, vamos agora começar a explicação sobre a semana inaugural, que a gente coloca como semana inaugural. Vocês sabem que o Evangelho segundo João tem 4 partes. Se você não ouviu o primeiro vídeo, volta lá e vai ouvir toda essa explicação das 4 partes, tá bom? Então vamos lá. Semana inaugural, que vai de João 1, capítulo 1, 19 até o 28. Eu vou separar por tópicos, né? Aqui, ó. João 1, versículo 19 a 28. Fala sobre o quê? Fala do testemunho de João Batista. Quem foi João Batista? O emersor, o João que batizava, né? Ele é o filho de Isabel, ou Elizabeth, né? Lá no Evangelho, se você estudar um pouquinho do Evangelho de Lucas, você vai perceber que ela foi visitar Nossa Senhora, Maria, né, Miriam, aquela coisa toda. E João Batista, né, jubilou, ficou feliz da vida por saber que Maria estava grávida do Salvador, Jesus Cristo, tá bom? Então vai lá, conhece a história. Eu não vou contar essa história aqui, porque eu não vou ficar te dando spoiler do Evangelho, senão você não
não conhece e aí não, sabe assim, quando você vai ler algo e você conhece pela primeira vez, é diferente, gente. Você vai lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, que lá Nossa Senhora recebe a visita da mãe de João Batista, aquela coisa toda, é uma história maravilhosa, tá? Então vai lá conhecer. Porque aqui nós vamos falar justamente do testemunho de João Batista. O que ele fala? É a voz que clama no deserto. Quem é essa voz? João Batista. A ideia de que o Evangelho de João, após o prólogo, nós lemos, né, de João 1 a 18, apresenta um conjunto de 5 cenas, que vai de João 1:19 a João capítulo 2, versículo 12, que são organizadas segundo o esquema semanal. Existe uma metodologia aí de estudo para essas cenas, tá? Então, apresenta um conjunto de cinco cenas que são organizadas segundo o esquema semanal. Que se baseia nas seguintes observações. A primeira cena do Evangelho, que vai de João 1, versículo 19 ao versículo 28, que são introduzidas sem nenhuma notícia cronológica, né? No início, né? O que são isso? Notícias cronológicas, Francisca. Toda narrativa ela possui personagens, notícias cronológicas, tem uma trama, tem uma voz que narra, tem a voz do narrador, tem diversos tópicos numa narrativa. Então, o Evangelho segundo João, nessa primeira cena que vai de João, capítulo 1, versículo 19 a 28, que é introduzida sem nenhuma notícia cronológica no início. Na segunda cena, que é João 1, capítulo 1, versículo 29 a 34, se introduz a notícia cronológica, que é no dia seguinte, tá? Deixa eu ver aqui a outra. A terceira cena é João 1, capítulo 1, versículo 35 a 42. Lá é introduzida com uma notícia cronológica que diz é o dia seguinte. Na quarta cena de João 1, 43 a 51, introduzida com uma notícia cronológica de novo, no dia seguinte. Na quinta cena, João 2, versículo 1 a 12, é introduzida com a notícia cronológica no terceiro dia, né? Portanto, um primeiro dia, 3 dias seguintes e 3 dias após o último dia seguinte equivale ao conjunto de uma semana, ou seja, 7 dias. Note que o número 7 na Bíblia é usada sempre com uma simbologia. Porém, eu não vou falar sobre o número 7 aqui neste momento, porque você vai ter essa notícia quando nós estudarmos as letras hebraicas, porque lá eu vou te dar uma explicação bem mais aprofundada a respeito da numerologia na Bíblia, tá bom? Então, fica para uma próxima, essa questão do número 7, dos 7 dias, enfim. Então, o que acontece? Portanto, um primeiro dia, 3 dias seguintes e 3 dias após o último dia seguinte, equivale ao conjunto de uma semana. Sheva, né? Uma semana. E ou 7 dias, tá bom? No que se refere à cena de João 1, 19 e 28, a primeira parte da narrativa, que vai do versículo 19 a 23, refere-se à primeira pergunta feita a João Batista. Tu, quem és? Lembram? Tu, quem és?
Vocês podem conferir no versículo 19 a 22. Ou seja, visa-se o que? A pessoa de João Batista, né? E eles perguntam lá, tu, quem és? Né? Aí no versículo, cadê aqui o versículo 19? Diz assim, os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas. Quem são os levitas? Vocês que estudam as Sagradas Escrituras, vocês sabem que são todos aqueles que serviam no templo, aquela coisa toda. E os sacerdotes, né? Vocês já sabem o que faz um sacerdote. Ou não sabem, né? Muitos não sabem, por isso que ficam procurando aí o sacerdote por um monte de coisa que não tem nada a ver. Mas vamos lá. Com uma pergunta. Então, os judeus de Jerusalém enviam sacerdotes e levitas com uma pergunta a João. Quem são os judeus? Né? Na verdade, eles perguntam, quem és? Tu, quem és? Perguntam a João Batista. Agora, né? O que a gente pode falar a respeito de quem são os judeus? Né? No Evangelho segundo João, os judeus são mencionados 71 vezes. Sim, 71 vezes os judeus são mencionados no Evangelho segundo João. Ora, os judeus são os habitantes da onde? Da Judéia. Ora, os judeus são o quê? O povo de etnia e religião judaica em geral. Ora, os judeus são a liderança do povo judeu, sendo que pessoas ligadas a ela fazem oposição a Jesus. Então, vocês aqui já notam que quando João fala sobre os judeus, ele não está falando apenas de um modo de ser judeu, e nem somente das lideranças, e nem somente dos habitantes da Judéia, mas a cada momento ele se refere aos judeus de uma forma. Então nós temos que, quando lermos o Evangelho segundo João, ficarmos bem atentos do que se trata aquele conteúdo, tá bom? Porque eu escuto muito também, muita gente falar sobre, por exemplo, os fariseus. O que é os fariseus? O que são os fariseus? São os perushins, na língua hebraica. Eles são os perushins. O que eles fazem? Eles são separados. Para quê? Para estudar a Torá, para fazer algumas coisas, cumprir as leis e tudo mais. Só que, às vezes, muitos utilizam, é um fariseu, como um modo pejorativo, para dizer que é um hipócrita, um monte de coisa. Só que não é isso, não é só isso. Tá? Então, depois a gente vai conversar mais sobre isso. Então, muito cuidado quando você chamar alguém de fariseu. Muito cuidado, porque um fariseu é um separado. Sim, é um separado para as coisas da lei de Deus. Ele não é um qualquer um. Tá bom? Então, muita atenção, muito cuidado. Mas Jesus falava, presta atenção. Por que Jesus falava e como ele falava e por que ele falava. Entendeu? Às vezes a gente pega umas coisas aqui, tá na Bíblia, eu vou falar. E aí a gente às vezes traz até coisas que não servem para nossa vida, né? Por conta dessas coisas que às vezes a gente não sabe. Então, ora, os judeus são do povo da etnia e religião judaica em geral, ora são a liderança do povo judeu. Sendo que as pessoas ligadas a ela fazem oposição a Jesus de Nazaré. Nesse contexto, é interessante observar que Jesus de Nazaré, o Cristo, em João 4, capítulo 4, versículo 22, ele identifica os judeus como o quê? Portadores da salvação. Entenderam por que eu disse para vocês terem atenção em relação a todas essas coisas, né? Então, os judeus são o quê? Portadores da salvação. Jesus mesmo
vocês sabem que ele é judeu, ele nasceu judeu, ele se criou judeu, ele morreu judeu. Então, e ele diz aqui, ó, tanto que lá no capítulo 4, onde que está o capítulo 4? O que se trata, Francisca, lá? Com a samaritana, né? Que é uma mulher da Samaria. Então, ele fala, né? Ele identifica o povo judeu como portadores da salvação, ele mesmo sendo judeu, tá bom? Os sacerdotes e levitas, eles são descendentes de Levi, o terceiro filho do patriarca Jacó. Entre os levitas, os descendentes de Arão, Aaron, né, que eu chamo sempre Aaron, que é o nome correto dele no hebraico, Aaron, que é irmão de Moisés, Moshe, são os sacerdotes, tendo eles o que? A tarefa específica de servirem ao altar, de fazerem o que? Os sacrifícios, a liturgia, todas aquelas coisas dos rituais. Então, para que serve o sacerdote? Para fazer o ritual, para te casar, para presidir as coisas, enfim, tá? Então, vocês devem estar dizendo, Francisca, que tem alguma coisa contra os sacerdotes? Não tenho, gente. Eu só apenas estou te dizendo aqui o que eles são na fila do pão de Deus, tá bom? Então, eles servem o quê? Eles servem ao altar. Francisca, por que você não está lá? Porque eu não vou, não é a minha função. Embora todo mundo queira estar lá no altar do lado dos sacerdotes, não é mesmo? Nossa, como eu gosto de... Ai, eu adoro ser vaso de altar, vaso de púlpito, não é assim? Não, eu tô brincando, gente, não quero nada disso não, graças a Deus, Deus não me colocou para isso não. Deus me colocou para fazer isso aqui, ó. Explicar para vocês cada coisa, o que significa. Então, os sacerdotes levitas são descendentes de Levi, o terceiro filho do patriarca Jacó. Aqui eu já vou te chamar a atenção para que você volte lá no Antigo Testamento e entenda quem é o patriarca Jacó. Por quê? Porque o Novo Testamento, e principalmente, aliás, todo o Novo Testamento, ele sempre vai te remeter à história de Israel, à história dos patriarcas, à história toda lá atrás, tá? E aí, para você compreender o que significa que tudo que os evangelistas estão falando, você tem que conhecer a história de Israel, como aconteceu toda essa narrativa, desde quando, né? Então, aqui, ó, o que é explicado. Os sacerdotes e levitas são que? Descendentes de Levi, o terceiro filho, já estou te dando uma informação, o terceiro filho do patriarca Jacó. Entre os levitas e os descendentes de Arão, que é Arão, irmão de quem? Irmão de Moisés. São os sacerdotes, tendo eles a tarefa de quê? De servirem ao altar. Moisés, pois, tinha consagrado o seu irmão Arão para ser o primeiro grande sacerdote, o Kohen Gadol, chamado no hebraico, o Kohen Gadol. Quem é o Kohen Gadol? É o grande sacerdote, né? O grande sacerdote. Aonde está escrito isso, Francisca? Em Shemot. Shemot 28, capítulo 28, versículo 1 a 3. O que é Shemot, Francisca? Então, te explico. Shemot é o livro do Êxodo, tá? Shemot é a palavra hebraica para o livro do Êxodo. Então, os levitas não sacerdotes, aqui ó, os levitas que não são sacerdotes se encontram hierarquicamente abaixo dos sacerdotes. Sim, vocês sabem que existe a hierarquia. Uma outra coisa aqui que eu vou falar para vocês. Aqui, olha, entre os levitas, os descendentes de Arão, irmão de Moisés. Cadê? Tendo eles a tarefa de servir ao templo. Olha só, Moisés tinha consagrado seu irmão Arão. Ou seja, quem consagra um sacerdote não é o sacerdote por si só, pelo menos na Igreja Católica, e vocês percebem aqui no caso dos sacerdotes de Jerusalém, do povo judeu, tá? Então, não é assim de dizer, eu quero ser sacerdote e aí eu vou lá e visto uma túnica e tô tudo certo. Ou então eu coloco lá um manto lá de oração, um talite dos judeus e lá eu sou o bispo, sou sacerdote, sou seja lá o que for. Aquilo ali é uma fantasia que você coloca achando que você é uma coisa, só que você não é,
tá? Já vou te dizer bem claramente. Na Igreja Católica também, não é o menino lá, os seminaristas, que se colocam a mão e são sacerdotes e essas coisas, ou é padre, alguma coisa, não. Existe uma ordem e a comunidade inteira é quem diz para aquele menino, é aquela comunidade inteira, em comunhão com o bispo, com toda aquela gente lá daquela comunidade, é quem institui aquele menino como um sacerdote na Igreja Católica. Tem ordem na Igreja Católica. Por mais que muitos achem que a Igreja Católica é oba-oba, mas não é oba-oba. Tá bom? Então, os meninos são consagrados a serem sacerdotes, a comunidade inteira reza junto com eles para que eles sejam excelentes sacerdotes, para que eles sejam abençoados, para que eles consigam levar a palavra de Deus a todas as pessoas no mundo inteiro, seja para aquela comunidade, seja aonde eles estiverem. A comunidade inteira ora, impõe as mãos neles para que eles sejam abençoados, ou seja, para que eles tenham também essa autoridade. Mas é só a comunidade? Não. O bispo e a comunidade e principalmente Deus. Talvez até eles nem tenham essa consciência de que Deus é o primeiro a colocar a mão neles. Depois a mãe que fica orando para que o menino seja sacerdote ou seja consagrado a Deus, aquela coisa toda. E aí depois, a comunidade inteira. Por isso que tem a chamada ordem, sacramento da ordem na Igreja Católica. É a coisa mais linda. Se você um dia puder participar de uma consagração de um dos meninos para serem sacerdotes, vocês vão perceber como é a consagração deles. E como é forte. Imagina só, milhares de pessoas consagrando o menino para ser sacerdote. Isso para ele ser sacerdote naquela comunidade ou aonde Deus quiser que ele seja. Coisa mais linda. Não é brincadeira, não. Não é oba-oba, não. É como eu falei. Eles podem até não ter essa consciência, mas Deus os chama para eles serem consagrados, para eles serem separados para uma missão. Aí tem eles lá, eles se deitam lá em forma de humildade. Toda a comunidade começa a orar para ele. Tem o bispo, tem toda. E para isso eles estudam também. Antes de tudo isso, eles passam por um monte de estudos. Não é assim, vou ser sacerdote, vou abrir uma igreja e vou lá falar o que eu penso para o povo. Não é assim. Tem ordem. Bom, então, se você não sabia, não tinha essa informação, agora você tem, tá bom? É a comunidade inteira que impõe as mãos lá do menino e o bispo, claro, que consagra tudo bonitinho, tudo direitinho, coisa mais linda, tá? Então, aqui nesse caso foi Moisés, né? Moisés foi quem consagrou o seu irmão Arão para ser o primeiro grande sacerdote, tá? Conforme Êxodo 28, 1 a 3. Os levitas, não sacerdotes, se encontram hierarquicamente abaixo dos sacerdotes, como está aqui, né? No templo, eles assistiam os sacerdotes e assumiam tarefas de organização. Quando você for numa igreja católica, por exemplo, às vezes você vai ver os padres ali ajudando, né, juntamente com aquele que está presidindo, né, a missa ou alguma coisa lá. Então, vocês vão perceber. Então, esses são exatamente conforme está aqui em Êxodo, acontece muito em muitas igrejas católicas, tá bom? Aqui, ó, hierarquicamente, no templo, eles assistiam os sacerdotes e assumiam tarefa de organização.
Jerusalém, Jerusalém, é a capital da província da Judéia. Ali se encontrava o que? O templo, que foi destruído, né? Quem conhece a história de Israel sabe que o templo de Israel não existe mais, já foi destruído. Então, e Jerusalém é a capital da província da Judéia. E ali se encontrava o templo. João Batista não é introduzido como quem prega, fazendo toda a Judéia e Jerusalém confessarem seus pecados. É isso mesmo. Confessarem seus pecados, conforme Mateus 1, versículo 5. Mas é dito que batiza, conforme João 1, 26. Com isso, introduz um rito que não é costumeiro no judaísmo. Mas ainda, tal rito sugere a chegada do quê? Do tempo final, conforme João 1, versículo 25. Prevendo-se graves mudanças, como, por exemplo, o desaparecimento do templo. Ai, Francisca, me explica mais sobre isso. Como assim o templo vai desaparecer? Meus queridos, o templo já desapareceu. Vocês lembram que o templo foi destruído. Mas construíram um templo aqui para Deus, aqui o templo de Salomão, aqui no Brás. Vai ser destruído também, meus amores. Nossa, Francisca, como você fala isso? Não sou eu que falo, é Jesus quem fala. Vocês querem ouvir? Então fica aí que você vai ouvir. Olha, veja a discussão sobre a destruição do santuário em João 2, 19. Você quer ver, quer um spoiler disso? Vai lá em João 2, 19. Aí você vai ler lá sobre a destruição e o desaparecimento do templo. Você vai escutar o que Jesus vai te dizer. Tá bom? No versículo 20, 21, João Batista suspeita da intenção dos seus interlocutores, daqueles que vão investigá-lo, né? Querem saber, por exemplo, se ele é o Messias. Messias eu já expliquei para vocês que é a palavra hebraica para Cristo, né? O ungido. Então eles perguntam lá. O pessoal lá de Jerusalém querem saber se ele é o Messias, ou seja, se ele é o Cristo. Ao João dizer que não é o Cristo, ele confessa, reconhecer, não nega e dá testemunho que outro é o Cristo, né? A finalidade do Evangelho de João é justamente favorecer o quê? A fé, a emuná em Jesus como Cristo e Filho de Deus. João 20, 31, conforme João 20, 31, tá bom? Para o Evangelho de João, João Batista é o quê? Testemunha, conforme o Evangelho de João, capítulo 1, versículos 6, 8 e 15, tá bom? Os investigadores continuam a perguntar se João não é o Cristo, um novo Davi. Por que eles perguntam se ele é um novo Davi? Porque vocês sabem que Jesus, ele descende também de Davi, né? Da casa de Davi. Então ele diz assim, um novo Davi, capaz de quê? De libertar o povo do jugo do domínio estrangeiro. Vocês lembram? Se você não leu Samuel, vai lá, eu te convido a ler Samuel, que quando é instituído um rei, na verdade, Deus queria ser rei para o povo, mas o povo gosta de se comparar com os outros, né, com as outras nações, e como as outras nações tinham um rei, eles queriam um rei. Eu quero um rei, Deus, eu quero um rei. Eu quero ser oprimido com um rei. Então, desculpa a brincadeira, mas é isso, exatamente isso. Então, aqui, a finalidade do Evangelho de João é justamente favorecer a fé em quem? Em Jesus Cristo e Filho de Deus. Para o Evangelho de João, João Batista é testemunho, né? E os investigadores continuam a perguntar se João Batista não é o Cristo, um novo Davi, né? Um rei, né? Capaz de libertar o seu povo do jugo do domínio estrangeiro, porque um rei, naquela época lá, o povo de Israel vivia
dominado pelo Império Romano, pelo Império da Mesopotâmia, pelos babilônios, por todos os estrangeiros. Assim como nós, né, gente? É só acordar. Bom, reconquistando o território do antigo reino davídico. Talvez ele seja Elias. Lembram que eles perguntam lá? Você é Elias, o profeta, buscando lá o Elias? Segundo Mateus 3, 24, 25, Elias devia voltar antes do tempo do fim. Antes do fim. Conforme também Eclesiástico 48, 10. Elias de Tisbe, ou 1 Reis 17, 1, era um profeta do norte de Israel, que atuou no tempo do rei Acabe. Olha aí, a história de Israel para a gente estudar. O rei Acabe, ele é de 871 a 852 antes de quê? Antes de Jesus nascer. Antes de Cristo, conforme a linguagem atual, antes da era comum, tá bom? Filho do rei Anri. Acabe era filho do rei Anri. Vocês percebem como nós devemos conhecer a história de Israel? Porque senão, tudo que está aqui a gente não vai saber, né? Então, a sua atuação é narrada em 1 Reis 17, 2 Reis 2. Elias representa a ideia de um monoteísmo exclusivo. O que significa isso, Francisca? De um só Deus, tá? É um monoteísmo. Você acredita num só Deus. Após João Batista negar que seja Elias, os investigadores o perguntam se é o profeta. Quem é o profeta? Conforme Deuteronômio, Devarim 18, 15 e 18, Moisés promete que haverá outro profeta como ele, o qual surgirá no meio dos irmãos. Moisés é, por excelência, o profeta. Por isso que em João fala, você é o profeta, mas na verdade ele estava se referindo a Moisés, a Moshe Rabbeinu, tá? Conforme Deuteronômio 34:10, Devarim 34:10. Para você que não é cristão, mas está aqui ouvindo, então, Devarim, né? Se você é judeu, Devarim, você conhece possivelmente essa palavra, né? De Deuteronômio. Deuteronômio é o nome grego para aquele seu livro lá, Devarim, um dos livros da Torá. Bom? Então, no versículo 22 e 23, diz assim, mas João nega a ser este profeta, ou seja, João nega ser Moisés, trazendo a criação de quê? A citação de quem? De Isaías 43. Ele batizando no deserto é a voz que clama, que grita no deserto, pedindo que o caminho do Senhor seja endireitado, preparado, aberto, no sentido de tirar os obstáculos. Para quê? Para que o Senhor reine. Com isso, o profeta sauda, né? No século 6 antes de Cristo. No final do exílio babilônico, a volta de quem? A volta dos exilados. Francisca, o que é um exilado? É alguém que sai da sua terra e vai para outro canto, para outra terra, porque aquela sua terra não está tão boa, sabe? Às vezes são questões políticas, questões econômicas, questões religiosas, sim. Muita gente vai embora para outro canto para viver em paz, porque às vezes, né, não dá. Então, exilado é uma pessoa que se exila em algum lugar, que vai para algum lugar ou por questões políticas, religiosas ou econômicas. Então, é disso que se fala aqui. Bom? No versículo 24 a 25, os investigadores vêm da parte de quem? Dos fariseus. Após o ano de 70 depois de Cristo, os fariseus são os líderes incontestes do judaísmo. No tempo de Jesus, ainda não eram isso. Eles não eram, tá? Os fariseus
Agora, como eu falei para vocês, eles são os peruxins. Eles vivem separados dos outros, a fim de evitar, como comunidade santa de Deus, qualquer contato com algo impuro. Isso. O início dos fariseus dá-se na época dos macabeus. Ai, Francisca, onde está esse livro de Macabeus? Na Bíblia, meus queridos. Se na sua Bíblia não tem, procura numa Bíblia católica, procura numa Bíblia, não sei. Mas vai buscar conhecer esses textos, tá bom? Olha, Macabeus 167 a 37 a.C., conforme 1 Macabeus, desculpa. Conforme 1 Macabeus 2:42, menciona os assideus, um grupo devoto à lei, que são os fiéis, leais, essas coisas todas. Este grupo divide-se em torno de 150 a.C. em fariseus, essênios, que são os essênios de Qumran, tá? Ai, Francisca, o que é Qumran? É uma região... Vocês vão ouvir muitas coisas a respeito deles aí pela internet, sobre os essênios. Aliás, eu conheço uma receita de pão essênio que é uma delícia. De vez em quando, ou quase nunca eu faço, viu? Já teve um período que eu fazia mais o pão dos essênios. Então, volta aqui. Contudo, os fariseus entraram no decorrer do tempo em conflito com os asmoneus, que é igual aos macabeus. Afinal, somente queriam viver de acordo com as leis, as leis mosaicas, as leis de Moisés. Os macabeus, porém, ao terem conseguido a liberdade religiosa, cultivavam seus interesses políticos. Diferente, né? Então, eles tinham interesses políticos. E os fariseus, no entanto, os desaprovaram. Por isso, assim foram perseguidos. Entenderam? Então, existem esses grupos de fariseus, saduceus e... Qual foi aqui que eu mencionei para vocês? Assideus, né? Que são os mesmos... que são os devotos da lei, aquela coisa toda. Então, tem todo esse conjunto de grupos religiosos e políticos na época de Jesus. Então, os fariseus, no entanto, os desaprovavam por isso. Assim foram perseguidos. Alguns sacerdotes, mas, sobretudo, os leigos. Quem são os leigos, Francisco? É toda aquela pessoa que não é consagrada a realizar alguma função no templo ou nas igrejas. Aqui na igreja católica, por exemplo, tem os sacerdotes e tem os leigos. Eu sou leiga. Mas por que você é leiga? Porque você é ignorante? Não sou ignorante nas coisas de Deus. Graças a Deus, Deus me deu inteligência, deu um monte de coisa. Mas eu não tenho, assim, um cargo dentro da igreja ou de nenhuma igreja, tá? Então, os leigos são pessoas que não têm cargos dentro da igreja. Não são sacerdotes, mas eles estudam a palavra de Deus, né? Vocês percebem que eu estudo. Então, é isso. Mas eu não sou, assim, não faço parte da hierarquia da igreja ou de alguma igreja, nada disso. Não sou diaconisa, não sou absolutamente nada. Eu sou apenas uma servidora da palavra de Deus. Deus usa minha boca para transmitir esses estudos para vocês. E, aliás, é para quem quiser ouvir também. Não é para todo mundo, não. Eu sei que não é para todo mundo. Então, aqui, alguns sacerdotes, mas, sobretudo, leigos, como artesãos, agricultores, mercadores, seja na cidade, seja no campo, eram fariseus, né? Então, essas pessoas aqui são do grupo dos fariseus. Os líderes eram escribas. Flávio Joséfo, que é um historiador do primeiro século, um historiador judeu do primeiro século, ele fala de 600 mil membros. Em princípio, favoreciam a formação de comunidades fixas nas quais podiam viver de acordo com as leis. Por exemplo, eu sou leiga, porém eu estudo as Sagradas Escrituras, eu já estudei, eu me formei, enfim, todas essas questões. Então, eles não eram
como que se diz, sacerdotes, mas eles eram pessoas do povo que também viviam de acordo com as leis do Eterno, tá? Então é isso, é exatamente isso, tá? Então eles, nessa época existiam 6.000 membros, em princípio favoreciam a formação do quê? Comunidade fixa. Você tem uma comunidade aí que lê as Sagradas Escrituras, que é justa, que procura viver as leis de Deus, então você é um fariseu, tá bom? Você dá a sua tzedaká, você é justo, então você é um fariseu, tá? Depois eu vou te explicar, porque Jesus depois fala lá não lembro exatamente aonde, mas ele fala o seguinte: se a tua tzedaká, se a tua justiça não exceder, se não for maior do que a dos fariseus, então nem adianta você criticar os fariseus. Ah, é um fariseu. Nem adianta você criticar. Se a tua justiça não for maior. Ah, que é a justiça? Dá esmola aos pobres? Também, mas não é só isso. Você gosta de receber esmola? Então, presta, né? Se liga aqui. Pega a visão, meu irmão. Não é assim que os meninos lá da comunidade falam? Tia, pega a visão aí. Cuidado, tia, não sei o quê. Então, pois é, então. Pega a visão, meu filho. Aqui. Vamos lá. Desculpa a linguagem, mas vamos lá. Aqui, ó. Os fariseus eram comunidades fixas, nas quais podia viver de acordo com as leis de Deus. A observação dos mandamentos referente à pureza cultica e ao dízimo, né? A pureza não devia ser apenas dos sacerdotes e levitas, mas o povo também, os fariseus também, no dia a dia. O que é isso, essa questão da pureza e do dízimo? Ai, gente, uma hora eu vou explicar sobre isso, tá? Mas você ser puro em relação a dar as coisas de Deus, não é só você fazer de boca, não é só você ir lá para a esquina e dizer eu tô fazendo, então você dá a sopa para os pobres, e aí você chama a televisão, você chama um monte de coisa, oh, tô fazendo. Não é isso. Você faz não para ser visto, mas você faz porque aquilo é o que Deus quer que você faça. Você faz por amor, você faz com alegria, porque você está fazendo para Deus. Você não está fazendo para receber algo de Deus. Embora Deus já te dá logo. Deus não gosta de dever para ninguém. Ele já te dá logo as coisas que você precisa. Entendeu? Então é isso. Deus é tão maravilhoso. Gente, eu sou até suspeita de falar de Deus. Então, essa questão da pureza é você ser puro de coração, sabe? A tua intenção, qual é a tua intenção? Por que você está fazendo isso? Para receber algo em troca? Você dá o dízimo por quê? Para receber algo em troca? Isso não é amor, isso não é justiça, isso se chama barganha. Isso se chama barganha. Eu tô comprando Deus para me dar alguma coisa. E não é isso que Deus quer. Deus é tão maravilhoso que Ele quer que você venha, que você ajude o seu irmão, que ajude o seu próximo, que ajude a si mesmo. Com amor. Com amor. Não é aquele amor de coraçãozinho que a gente coloca lá nas redes sociais. Um monte de amorzinho, né? Um monte de coraçãozinho, aquela coisa toda. Não é isso, não. Amor é muito mais do que apenas coraçõezinho e dizer I love you. Ou ich liebe dich, ou yalu blutibia, é muito mais. Ou, como se fala em hebraico? Eu esqueci. Eu esqueci. Não lembro mais. Mas tudo bem. Vocês entenderam aí essas palavras aí que eu falei. Eu falei em russo, falei em alemão e o inglês. I love you. Não é só isso, não é só coraçãozinho no dia dos namorados, não é só coraçãozinho no dia que faz casamento, não é só coraçãozinho no dia do amigo, ou não é só coraçãozinho no dia das mães, não. Amor de verdade com Deus é muito maior. É muito mais do que dar dízimo na igreja, do que ajudar um pobre. É muito mais, porque sem amor verdadeiro você não faz, tá? Entendeu? Você não faz. Bom,
Então é a pureza, né? A questão da pureza não devia ser apenas dos sacerdotes. Não somente os sacerdotes e os levitas devem ser puros, mas nós, no nosso dia a dia. Francisca, você é nem sempre, gente, nem sempre. Já falei para vocês que eu não sou plena, não sou perfeita. E onde eu posso ver isso, Francisca, que é pra gente ser puro? Bom, você pode conferir em Marcos 7:1-5, você pode conferir em Levítico 27, 30, 33, em Números 18, 21, 24, em Mateus 23, 23 e Lucas 11, 42. Ai, Francisco, você fala muito rápido, então volta o áudio e ouve de novo. Não vou repetir, não. O jejum voluntário, conforme Lucas 18, 18, 12. Francisco, o que é jejum voluntário? O jejum, gente, é assim. Tem gente que não pode fazer jejum. Se você tem mais de 80 anos, 85, não sei o quê, se você tem algum problema de saúde, você não pode fazer jejum. Você primeiro tem que procurar um médico para poder te acompanhar e tudo mais. Por quê? Porque o jejum é uma coisa séria, gente. O jejum não é uma brincadeira para ficar magro ou para ficar esbelto, essas coisas todas, não. O jejum é uma coisa muito séria, porque mexe com todo o teu organismo, né? Então, tem isso também. E outra coisa, o jejum não é para você ficar fazendo aquela cara assim, ai, eu tô fazendo jejum. Eu tô fazendo jejum para Deus, para receber o Espírito Santo, o Espírito Santo. Eu quero ver anjos, eu quero ver... Você vai ver anjos mesmo, tá com fome? Tá com fome e vai ver anjo, vai ver sei lá que tipo de coisa que você vai ver, tá bom? Então, fica esperto com essas coisas, gente. Não cai nessas armadilhas, não. Eu já fiz jejum, eu sei fazer jejum, porque eu conheço o meu corpo, eu conheço o meu organismo, tá? Eu conheço, então eu sei até onde eu posso ir. Então, muita atenção com esse negócio de jejum voluntário. Tanto que na Bíblia eles te dão até algumas coisas para você fazer. Quando você pode fazer jejum e quando não pode. Em que momento, em que período você pode fazer jejum. Jejum não é uma coisa assim aleatória que você vai dizer, eu vou fazer, né? Não é assim. Tem ordem também nas coisas, gente. Tem ordem no nosso corpo. Aqui, o jejum voluntário. Onde que tá isso, Francisca? Em Lucas 18, 12. O constante agradecimento a Deus. Tá em Lucas 18, 11. Honrar os túmulos dos profetas e, com isso, a tradição. Manter distância de quem? Dos publicanos e pecadores. Por exemplo, as prostitutas, conforme Lucas 15, 2, Marcos 2, 14, 17. Isso aqui eu tô falando dos fariseus, gente. Como eles eram separados e por quê? E quais eram as separações que eles tinham em relação a tudo isso, as prostitutas. Depois eu posso até explicar para você, porque ela é um monte de coisa. Não, gente. Vocês nem sabem, tem um monte de gente aí que vai atrás de prostituta, homens e tudo mais. Vai, pega uma doença, depois traz a doença para a mulher, depois, sabe, tem um monte de coisa. E outra coisa, financeiramente você perde, né? Não sei se você sabe, sua prosperidade, ó, vai pro beleléu. Bom, não vou falar mais nada não, senão o pessoal vai dizer, ai, mas você é contra as prostitutas? Não, elas estão fazendo às vezes até uma obra de caridade, porque aquilo que as mulheres em casa não fazem, elas fazem, porque elas querem ganhar dinheiro, né? Então, e uma outra coisa, quando você vai até as prostitutas, sabe o que acontece? Você muitas vezes pode estar colaborando com um crime imenso de repente as pessoas estão lá porque são obrigadas, outras nem tanto, mas outras são obrigadas sim. E tem aquela questão da venda do tráfico humano. Gente, vocês nem sabem, entendeu? Então, tem que ter muita atenção com esse negócio de prostituição, tá? De ir lá atrás das prostitutas e tudo mais. As meninas, né, estão lá fazendo o trabalho delas, às vezes até fazendo uma caridade, porque aquilo que as mulheres não fazem em casa, né? Os meninos vão lá, os caras vão lá e elas, claro, elas querem ganhar, né? E uma outra coisa, um outro tipo de prostituição que existe muito também.
Pornografia. Pornografia a palavra já diz sobre isso, né? Pornografia é uma prostituição. Depois, quando a gente for ler Cartas de Paulo, aquela coisa toda que Paulo fala, também, se der tempo, eu explico para vocês. Mas saibam que todas as vezes que você clica lá no negocinho, meu filho, pode apostar que vem um monte de coisa para você. Depois sua vida tá dando tudo errado, aí você nem sabe por quê, tá bom? Bom, vamos lá. Deus é contra essas coisas? Não, gente, Deus não é contra fazer as coisas gostosas, não. Mas tem que fazer, sabe? Tem que prestar atenção na vida. Aqui, eu tô falando aqui porque os fariseus, eles tinham que honrar os túmulos dos profetas e com isso a tradição. Manter distância de quem? Dos publicanos, dos pecadores, por exemplo, das prostitutas, né? As prostitutas e tudo mais. Aí, além da Torá escrita, observar a Torá oral, a tradição dos antigos, né? Marcos 7:3. Essa é a referência, tá bom? Ter fé na ressurreição dos mortos, conforme Atos 23:8. Cultivar a esperança messiânica, no caso o povo vivesse de forma pura, pois o filho de Davi poderia chegar, ou seja, Jesus, como diz, o Messias está para chegar, ou então Jesus está para chegar, vai te encontrar aí todo sem pureza. Então, era isso que os fariseus pregavam, tá? Como especialistas em matéria e religião, os investigadores enviados pelos fariseus querem saber por que João batiza. A linguagem bíblica não distingue nitidamente entre aspergir ou batizar e purificar. O judaísmo farisaico conhece além das... Aqui, deixa eu ver aqui onde está. Assim, além das purificações legais, levíticas, o batismo de prosélitos. Quem são prosélitos? Aqueles que já vão aderir ao judaísmo, no caso, né? O judaísmo de Qumran, que é lá da comunidade dos essênios, é caracterizado pela frequência dos banhos de purificação. João pode ter conhecido Qumran. Agora eu vou entrar aqui numa outra questão. Essa questão das lavagens, de estar sempre dos banhos, existe os mikvês, né? Onde eles fazem a limpeza, enfim. Tem um monte de questões da lei que são tiradas do livro de Levítico, Números e tudo isso aí, gente. Eu não vou entrar aqui nesses detalhes porque eu tô falando aqui do Evangelho segundo João e não estou falando lá do Pentateuco, tá bom? Mas tudo isso aqui refere-se ao Antigo Testamento, tá bom? Então, João pode ter conhecido a comunidade de Qumran, tá bom? O sentido da lavagem ou ablução ou imersão é purificação ritual ou levítica e significado escatológico. O que é escatologia? É aquilo que tá lá na frente, gente, tá? O fogo, por exemplo, conforme Mateus 3:11, Lucas 3:16 e a água são elementos purificadores. Por isso que eu vou falar aqui uma coisa para você. Você quer se limpar de um monte de coisa? Toma banho, mas toma banho mesmo. Ai, Francisca, eu vou fazer um banho de não sei o que. Faz, meu filho, faz, porque é água, coisa da natureza, entendeu? São coisas da natureza. Então, toma banho. A água é o melhor solvente universal. Além de nos alimentar, matar nossa sede, tudo isso aí, que vocês já conhecem cientificamente. Então, os banhos, eu não consigo entender como uma pessoa vai pra rua, chega em casa e não tem coragem de tomar um banho. Você vai pra rua, você pega metrô, um monte de gente naquele vucu-vucu. Ai, sei lá, tem cachorro na rua que tem pulga, que tem bicho, que não sei o quê. Os humanos também têm. Então, você chega em casa, não tem coragem de tomar banho, gente. Pelo amor de Deus, toma um banho, se limpa, passa um perfume. Existe coisa mais gostosa? Não existe, entendeu? Aqui, as Sagradas Escrituras falam sobre isso.
sobre o banho. Então, olha, vai lá e toma um banho com água. Ah, eu posso tomar banho de mar? Pode, meu filho. Não tem mar na sua casa? Não tem mar na sua cidade? Pega uma água com sal. Água com sal. Pode ser sal grosso, Francisca? Pode. Pode ser sal de cozinha? Pode, meu filho, pode. Você quer sentir o gostinho lá do sal? Então vai lá, lava da cabeça aos pés. E ainda esfrega o couro cabeludo com sal, que é pra tirar todas as minhacas, as coisas que tem aí. Eu tô brincando, gente. Mas olha, depois toma um banho e passa perfume, fica cheiroso. Você vai ver só que uma água é maravilhosa. E aí aqui, ó, fala sobre água, né? São os elementos purificadores, por isso batizado com a gente, o pessoal diz: "Ah, vou me batizar lá no Rio Jordão", aquele rio todo fedido, tudo sujo. Ai, gente, vocês vão passar, a gente passa por uns perrengues que ninguém conta porque quer levar a gente pra lá, pra aquelas coisas. Então, tá bom, deixa pra lá. Então, toma um banho com água. Aqui, ó. A água são elementos purificadores, o fogo e a água. O fogo. Por isso que a gente acende vela, às vezes, não acende nas igrejas? Então, o fogo do Espírito Santo, né? Eu tô brincando um pouco, porque senão vocês vão... Enfim, olha, o fogo e a água são elementos purificadores. Em Qumran, os dois sentidos se completavam mutuamente, pois para participar da guerra do fim do mundo e pertencer aos santos dos últimos dias, era necessário estar o quê? Em estado de pureza. Eu não consigo entender que a pessoa esteja pura sem tomar banho. Gente, eu sou lá do norte. E lá no norte a gente toma uns 5 banhos todo dia. Uns 5 banhos. Então, eu não consigo viver sem água, sem tomar banho, sem estar perfumada. É mais ou menos isso, tá? Então, por isso que eu falo muito da água. O fato de o batismo de João ocorrer justamente no outro lado do Rio Jordão, talvez simbolize a conversão, no sentido de uma nova travessia do Mar dos Juncos, ou Mar Vermelho, conforme Êxodo 12, 14. O Rio Jordão, conforme Josué 3, 4. No versículo 27 diz assim: "Eu batizo com água." Parece faltar continuação do que João Batista diz. Cria-se um suspense. Em João 1,33 se ouvirá que Jesus batizará com o Espírito Santo. É o fogo que desce do céu. Neste momento, por sua vez, João Batista insiste no caráter desconhecido de quem vem depois. O Evangelho de João quer conscientizar o judaísmo e sua própria comunidade a respeito do Messias e da salvação, sendo que este conhecimento se encontra na comunidade cristã, conforme João 3,11, 7,28, 29, 17,3. No versículo 28, em Betânia, do outro lado do Jordão, é identificado desde Orígenes. Orígenes faz parte da patrística, são os padres da igreja, que vai de 185 a 254 depois de Cristo. Essa região é identificada como Bet-Bará, um lugar de travessia do Jordão. Bet-Bará significa casa da travessia ou passagem. Aparece no mapa de Madabá do século 7 depois de Cristo e no Talmude conforme João capítulo 10, versículo 40. Mais tarde, Jesus permaneceu novamente ali. Eu não vou falar sobre tudo isso, gente. Agora, o próximo vídeo que eu falar vai ser sobre o Cordeiro de Deus. Lembra que eu falei sobre as 5 cenas? Então, essa foi uma das primeiras cenas. Então, agora eu vou falar no próximo vídeo sobre o Cordeiro de Deus, que vai de João 29 a 34. Que é o segundo dia da semana inaugural. Então, eu vou parar o vídeo aqui, porque senão vai ficar muito longo e vocês não vão ter paciência de ouvir, porque esse estudo de João é longo, tá bom? Então, eu vou parar aqui, vocês escutem por várias vezes, relevem algumas coisas, algumas brincadeiras que eu fiz, mas são brincadeiras até sérias, tá?
Então, em relação ao texto, tá bom? Tudo que eu falei aqui, em relação à pureza, todas essas coisas aqui, refere-se ao texto, não é o que eu, Francisca Grenza, penso. E a questão da pornografia, da prostituição, aquela coisa toda que eu falo a respeito do que os fariseus pensam, não é o que eu penso também, mas o que o texto está explicando, o que o texto fala, entendeu? Depois lá na frente vocês vão perceber que Jesus vai dizer que as prostitutas, por exemplo, elas vão nos anteceder no reino dos céus. Por quê? Claro, elas fazem um serviço, elas prestam um serviço imenso a Deus. Só o fato delas serem caridosas no sentido de fazer aquilo que muitas mulheres não fazem e viverem uma vida que não é tão. Muita gente diz que é vida fácil, mas eu já conversei com muitas, assim, em relações, por questões da teologia, práticas até de escuta mesmo, que a gente faz, estágios, essas coisas todas. Então, a gente escuta essas pessoas, a gente escuta as pessoas, os seres humanos que estão em situações de rua, de dificuldades, com drogas nessa vida, assim, entendeu? Então, por isso que eu tô falando para vocês, eu falo de algumas coisas, porque eu ouvi muitas pessoas nessas situações e, enfim, a gente tem que respeitar, mas os textos falam dessa maneira, não é o que eu penso, eu não imito minha opinião em relação às pessoas aqui, nem às suas práticas, nem às suas profissões. Eu estou apenas transmitindo algo para vocês dos textos e a compreensão que existe, tá bom? Então, eu desejo que vocês fiquem muito bem, que vocês tenham uma semana maravilhosa, que vocês fiquem em Deus, com Deus, para Deus e por Deus. Eu vou repetir de novo, que é bem legal essa frase, caiu aqui uma coisa. Por Deus, com Deus, em Deus, para Deus. Estejam na bênção de Deus. E mais uma coisa, celebre o que realmente importa na sua vida. Tá bom? Esses textos, eles servem para nos libertar de um monte de tranqueira que colocam na nossa vida, que a gente escuta, enfim, tá bom? É isso. Fiquem com Deus, na bênção de Deus. Tchau, tchau.